Seguimos com informações. Destaque para o Instituto Marpê, que tem por objetivo mostrar a odontologia como instrumento de saúde pública. Klener Almeida, empresário e dentista, informando isso. A odontologia é uma especialidade da área da saúde que as pessoas têm uma intimidade muito grande, porque as pessoas frequentam a odontologia mais do que qualquer outro profissional de saúde durante a vida. Porém, as pessoas não têm uma relação muito próxima com a condição de saúde bucal que as pessoas desenvolvem, porque a gente tem uma lógica muito complicada de buscar os dentistas simplesmente somente na época que nós estamos doentes, né? E a busca de um tratamento odontológico, quando a gente está com dor, ou quando a gente tem algum problema de uma prótese ou um canal, alguma coisa assim, a gente vai a esses profissionais para consertar ou para resolver estes problemas. E normalmente o dentista, quando é procurado, as pessoas têm uma busca não por um diagnóstico, como vamos a um médico, por exemplo. As pessoas se preocupam muito mais em um orçamento, saber quanto vai custar aquele tratamento, que na verdade muitas das vezes é simplesmente uma recuperação de um dano. O que a população poderia fazer e os profissionais de saúde bucal, os dentistas também poderiam fazer, é muito mais, ao invés de se preocupar com um orçamento, se preocupar com um diagnóstico correto, né? E as pessoas olharem o dentista como um profissional que produza saúde bucal e não apenas que resolva os danos provocados pelas doenças da boca. Então a população vai ser muito mais bem atendida, com muito mais saúde, se elas buscarem os dentistas por um diagnóstico para saber o que produz aquela doença, o que produz aquela cárie, ou como ela pode evitar aquilo. Obviamente é necessário fazer a reparação desse dano, obviamente é necessário fazer a correção ou o tratamento restaurador ou protético. Isso não obviamente descuidado, mas é fundamental que tanto o profissional de saúde quanto o próprio paciente, as pessoas que buscam atendimento, busquem um diagnóstico, entender o que aquilo acontece, por que eu tenho aquele problema e como eu posso fazer para não ter mais esse problema. Que é o que a gente faz quando busca um médico, por exemplo, que é tentar entender qual é a doença, qual é o diagnóstico, qual é o tratamento e como eu posso fazer para não ficar mais doente. Este tipo de approach, esse tipo de abordagem não acontece, infelizmente, quando a gente busca um atendimento odontológico. As pessoas ficam muito mais preocupadas em quanto vai custar aquela prótese, ou aquela restauração, ou aquele canal, e muito menos do porquê que eu tive aquela necessidade e como eu faço para não ter mais. Ou seja, como eu posso ter saúde e não apenas ficar reparando os danos ao longo da vida, porque esses danos, eles são progressivos. Às vezes uma restauração pequena vai evoluindo, a doença cárie ativa continua, o tratamento, ele é simplesmente reparador e não um tratamento de controle da atividade da doença, e essa cárie vai aumentando de tamanho, vira uma prótese, depois daquela prótese pode virar uma extração, um implante, e aquele processo não termina, porque aquele pequeno problema, a causa continua ativa, e aquilo foi feito um ciclo de evolução da complexidade, e não de efetivo tratamento e controle daquela atividade de cárie. Então, se eu puder dar uma sugestão, tanto a profissionais de saúde quanto aos pacientes, às pessoas, busquem os dentistas em prol de um diagnóstico e menos de um orçamento. Porque a gente, quando olha outros órgãos do corpo, a gente não fica se preocupando ou criando expressões como eu preciso ter mais saúde pulmonar, eu tenho que ter uma saúde cardiovascular melhor, eu tenho que ter uma saúde oftalmológica melhor. As pessoas não falam isso, né? Elas simplesmente buscam a saúde bucal e a saúde sistêmica, como se você tivesse duas saúdes diferentes, né? E não existem duas saúdes diferentes. As pessoas são únicas e são seres únicos. E ou ela tem saúde ou ela não tem, né? E o estado de saúde bucal ou de doença bucal é um estado de saúde ou de doença do organismo, do indivíduo, né? E essa separação da boca com o corpo é algo que me incomoda profundamente. As pessoas não podem separar, nem os profissionais de saúde, nem os serviços de saúde
e muito menos as pessoas que buscam o serviço, né? Ou você tem saúde ou você não tem, e se você não tem saúde bucal, você não está saudável, ponto. Essa é uma coisa extremamente relevante para que a gente possa entender todas as coisas que vão se seguir a partir disso dentro do sistema de saúde. Porque se você for um hospital, as pessoas praticamente não têm boca no hospital. Ninguém olha para a boca das pessoas. E você precisa ter uma visão integral das pessoas. Não é incomum a gente escutar de vez em quando notícias assustadoras, porque as pessoas acham isso que é um absurdo, de que pessoas possam ter tido um AVC, um infarto, um derrame, por problemas da boca, ou dentários, ou de doenças periodontais, como se isso fosse uma coisa assim, nossa, que novidade extrema. Mas as pessoas esquecem que é tudo conectado e que as inflamações e infecções estão no organismo, e o organismo não separa a questão de se aquilo é na boca ou no pé ou no coração, ou não existe essa separação. E a gente, de uma maneira equivocada, construiu essa separação na cabeça das pessoas e dividiu a condição de saúde das pessoas em saúde bucal e sistêmica como se isso fosse possível, né? Como se a gente pudesse desconectar a boca da gente do resto do organismo. E se a gente entender que a gente tem saúde em algum desses lugares, estaria bem, sendo que isso não é absolutamente compatível com a realidade, né? E as bactérias bucais, porque a boca, como é um órgão interno mais exposto ao mundo externo, é como se você tivesse o estômago para fora, né? A boca é um órgão interno, mas é exposto para o mundo externo. E, obviamente, a natureza é sábia, construiu uma barreira microbiológica ali para que a gente não fosse contaminado de uma série de coisas. Então, a boca é um órgão interno protegido por uma camada de bactérias que tem suas funções naquele local dentro de algumas condições. Mudando isso, passa a ser um problema. E essas bactérias podem sim entrar dentro da corrente sanguínea e produzir estragos inúmeros em vários órgãos e sendo fator de risco para várias doenças. Só que o sistema de saúde ignora isso, porque divide entre cuidados de quem é médico e quem não é médico. Quem é dentista cuida de um pedaço, quem é médico cuida de outro, e aí na medicina tem a super especialização ainda. E, na verdade, o sistema de saúde tem essa desintegração que não é compatível com a lógica do corpo humano. Então, os sistemas de saúde precisam gerenciar as suas próprias atividades com a mesma lógica que o organismo das pessoas foi construído. Se nós temos, para sermos saudáveis, uma composição de saúde mental, de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, os serviços precisam contemplar essas lógicas, porque não é possível dissociá-las, só que a gente está muito longe ainda do sistema de saúde enxergar as pessoas de maneira integral, né? E se ganha muito dinheiro com o compartimento das coisas, né? É como se a gente fosse esquartejado em pedaços e que se ganhe mais dinheiro cuidando por pedaços e não cuidando do todo. Só que se você não cuidar do todo, os pedaços ficam muito caros para quem paga. E, infelizmente, todos nós pagamos, tanto empresas como pessoa física, quanto o governo. Todo mundo subsidia o sistema. E ele fica muito caro, fica praticamente inviável financeiramente se a gente continuar com esta visão de compartimento do ser humano em busca de resultados financeiros ou de entendimento de que é melhor para mim porque eu tenho um negócio que pode ser mais bem sucedido se eu enxergar dessa forma. Infelizmente, a gente ainda está, na minha opinião, um pouco distante dessa visão, mas é isso que eu trabalho nos últimos 20 anos na busca deste tipo de visão, e por essa razão que a gente criou e estabeleceu o Instituto Marpé, que é para ajudar a fomentar esse tipo de discussão, para que o sistema de saúde, tanto público quanto privado, seja um pouco mais inteligente nessa forma de entender esses processos e integrem cada vez mais o indivíduo e não separem ele em partes. A boca é uma dessas partes, mas isso não é só em relação à boca que me incomoda, em relação a essa visão completamente distorcida da integralidade humana.